está chegando agora, enquanto eu ainda tenho 4G, enquanto eu ainda tenho internet, né? Meu nome é Davi Botinelli. Canal no YouTube História do Povo. Inclusive amanhã vai ter uma live de novo, porque eu tenho que dar aula toda sexta-feira. Então, se você tiver de bobeira, quiser assistir uma aula sobre a matéria mais legal de todas, a minha matéria preferida, que é o período pós-Era Vargas, assista a minha live amanhã, 9 da manhã. Feito esse jabá, esse merchan, já tá todo mundo aí. Vamos falar rapidinho, porque eu não sei até quando vai durar essa internet aí, né? Vamos lá. A história presente pra galera que tá vendo aí da história do lugares de história que a gente tem para conhecer, né, para ver, dicas de filmes, de documentários, tudo isso na página. Quem quiser seguir aí e curtir também. Mas vamos para o que interessa, Botinelli. Vamos falar de MPB na ditadura. Já vamos introduzindo o assunto. Isso aí. Então, olha só, vamos só dar uma contextualizada antes, para a galera se situar, né? Onde a gente está, do que a gente está falando. Bom, a ditadura civil-militar começa no ano de 1964, né? Vai durar até 1985. Num golpe dado em 1964, que tem o caráter civil-militar, porque apesar de ter sido comandado pelos militares, ele teve a participação de alguns setores da sociedade civil, né? Elites empresariais, por exemplo, parte da classe média, nós temos parte de setores conservadores da Igreja Católica participando também, né? E o que muda no Brasil, Botinelli, com o golpe? Muda muita coisa, né, Paulo? Tudo fica diferente. Muita coisa. O que acontece? Essa contextualização é importante porque a cultura, ela é o reflexo, ela é o espelho social de uma época. Então, essas transformações que vão acontecer no Brasil na década de 60 e na década de 70, elas vão influenciar diretamente a produção musical, a produção artística, e vai haver um crescimento muito grande da arte engajada, da canção de protesto, das músicas que vão contestar a ordem vigente, que era a ordem da ditadura, assim, falar mal dos milicos, que era uma coisa que estava em voga, né, que estava dando audiência naquele momento, sobretudo a partir do fechamento do regime. Então, quando tem o AI-5, inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre o AI-5, tem um videozinho aí meu em algum lugar. Então, quando tem o AI-5, vai haver um fechamento do regime. O Congresso Nacional vai fechar. Então, as canções de protesto, elas vão meter o pau na ditadura e a censura vai vir, com mais força ainda. Vão haver opções. Exatamente. Vai. Então, censura da imprensa, né? Fechamento do Congresso, fim do habeas corpus, né? São fatores que tornam o regime ainda mais autoritário, né? E a perseguição aos opositores ainda maior. Com certeza. Então, a ideia nossa aqui é fazer uma passagem histórica, né, uma transição da década de 60 para a década de 70 e o iníciozinho da década de 80, passando sempre por esse pano de fundo da ditadura militar. Então, durante a década de 60, a gente tem o golpe civil-militar, a gente tem o AI-5, que é o endurecimento do regime. Isso vai afetar a MPB, vai afetar os cantores brasileiros e como que vai se desenrolar essas canções de protesto, a fabricação, o nascimento dos novos artistas. Durante a década de 70 vai haver uma série de transformações devido ao próprio milagre econômico brasileiro, que a gente vai viver, que a gente vai falar detalhadamente daqui a pouco sobre, e também quando a ditadura começar a perder fôlego, quando começar a haver abertura política, a anistia, também vai haver transformações na música popular brasileira. Então, sempre trazendo essa dinâmica da política, da paisagem política histórica do Brasil, como ela afeta a MPB. Mas quando a gente for falar da MPB, a gente vai detalhar cada segmento, cada grupo artístico e individualmente os artistas que fizeram sucesso e o que eles estavam pensando, sentindo, dizendo fazer. Porque, na verdade, a MPB, embora o nome Música Popular Brasileira, né, ela não abrange, principalmente no seu nascimento, todos os tipos de música que estão sendo produzidas dentro do Brasil, né? Ela é circunscrita, né, a um padrão estético
musical, né? Que se relaciona muito, de um lado, a uma fonte que vem da própria bossa nova em relação à estética musical, né, ao padrão musical, ao detalhamento da música, né? E, por outro lado, ela está bebendo do próprio folclore nacional, das culturas populares, né? Ao elaborar letras que tocam em aspectos regionais, né? Que tocam em questões da cultura popular brasileira, né? Então ela bebe um pouco da bossa nova, mas também um pouco da cultura popular brasileira, né? Com certeza. Inclusive outro dia eu estava vendo uma entrevista do Cícero, que é um cantor dos dias de hoje, né? E aí perguntaram para ele se ele fazia MPB. Aí ele disse assim, bom, eu acho que eu faço MPB porque eu faço música. A minha música não é erudita, então é popular. Não é japonesa, então é brasileira. Então, partindo do ponto de vista do Cícero, qualquer coisa pode ser música popular brasileira, só não ser erudito. Porém, o que a gente vai tratar aqui é que a sigla, o conceito MPB, a partir da década de 70, principalmente, pós o movimento tropicalista, ele vai significar alguma coisa muito específica. Então, não é qualquer tipo de música produzido por qualquer brasileiro que vai ser classificado como MPB. Então, ela vira realmente um conceito estético. Mas, para ela conseguir ter essa densidade, ela traz uma evolução, ela traz uma... Como é que a gente pode dizer? Um adensamento, né, da música brasileira, que vinha desde a década de 30, com Noel Rosa, com Cartola, passou pela Bossa Nova, ela foi se transformando, e na década de 60 é um momento de ebulição, onde a gente vai ter uma convergência da canção de protesto, do tropicalismo, em oposição à Jovem Guarda. Aí desse caldeirão é que vai nascer a MPB na década de 70. Então, para a gente chegar lá, a gente tem que começar primeiro na década de 60. Exatamente. E tem um lugar aí específico, né, onde essas músicas vão estar sendo apresentadas ao público geral e vão estar começando a fazer sucesso, né? A gente tem os festivais de música, principalmente na TV Record, né, como os grandes celeiros musicais dessa galera aí que está trazendo uma MPB que é isso aí, ela não tem um padrão também definido, né? Você falou, por exemplo, em 3 subdivisões: tropicalismo, música de protesto e Jovem Guarda. Né? Então essa MPB, ela não nasce em formato fechado em si, mas ela também tem uma certa circunscrição, né? E nos festivais de música, esses artistas vão se apresentar para o grande público e suas músicas vão começar a se tornar populares, né? A gente tem um exemplo, que é o festival da Record de 1967, né? Onde o Chico vai apresentar a música Roda Viva, onde o Caetano vai apresentar a música Alegria, Alegria, né? Então são hinos aí que vão virar músicas de referências durante o período da ditadura, que já em 67 são apresentados ao público geral. Exatamente, em 67 que tem aquela clássica bronca que o Caetano dá no público, que ele fala, que a plateia vai a ele, né? E ele fala assim, bom, se vocês tiverem em política a concepção que vocês têm de estética, nós estamos fritos, né? Então ali, naquele momento, ele já está denotando um racha entre os tropicalistas e a canção nacional popular, música engajada, música de protesto. Então, a gente pode perceber que havia uma primeira divisão aí dentro da música brasileira que contestava a ordem vigente. Então, os críticos da ditadura, eles são os tropicalistas e eles são a canção engajada. Mas entre eles dois existem diferenças. Então, esse é um lado. O outro lado é a Jovem Guarda. A Jovem Guarda são músicas mais, como é que a gente pode dizer? Mais de entretenimento, um iê romântico, uma música sem prestar atenção nos problemas da sociedade. Vou mandar aqui um salve para o meu camarada Ivo Mineiro, que está pedindo um salve aí. Salve para o Breno, que não está na live. Salve aí para o Ivo Mineiro. Mas deu a dica. Um salve para a Laura Mineiro também, né? Um salve pro Daniel, que falou que ajudou a gente na composição dessa live, né? Mas também não falei, mas vou mandar um salve para ele também. História incrível, né? Só história boa. Show de bola. Botina, então olha só.
Vamos dar nome para essa galera, né? No movimento do tropicalismo, a gente tem aí referências do Caetano e do Gil, né? No movimento de músicas de protesto, tem o Geraldo Vandré, né? Tem o Chico Buarque, e a Jovem Guarda, acho que você já falou, né? Robertão, Erasmo Carlos e Vanderleia. A galera também vai popularizar, né? Durante a década de 60, principalmente, mas também de 70. E é isso que você falou. Rola uma disputa, rola uma rixa. A galera do tropicalismo é um pouco atacada pela inserção da guitarra elétrica, né? A galera engajada não curtia muito inicialmente a entrada da guitarra elétrica nas músicas do tropicalismo. Mas aí a gente começa a ter, principalmente no final da década de 70, essas músicas se voltando para mostrar, evidenciar e até falar de alguma maneira do cotidiano, né, social que vai se alterando, né, em fins da década de 70, principalmente após o AI-5. Né? A gente tem, em 1968, por exemplo, uma canção que vira hino dos protestos e das manifestações de rua, que é, apesar, aliás, que é para não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré, né? E temos também outras músicas que viram faixas desses protestos, né? Como Apesar de Você e o trecho, né, da música Amanhã Vai Ser Outro Dia, do Chico Buarque, né? Então, assim, a gente começa a ter alteração do cotidiano e a arte, a cultura, ela responde também com uma mudança no padrão de composição, né, dessas letras. Com certeza. Bom, então só retomando um pouquinho, mandar um salve aqui para a Bruna Elia, que pediu um abraço apertado. Um abração pro Breno, que agora ele entrou para receber nosso abraço virtual, né? Não pode dar abraço. Breno está apaixonado por você, ó. Breno, se eu pudesse, eu te dava um abraço, mesmo com risco de pegar coronavírus. Bom, mas só para retomar aqui o FIC, que você tocou no assunto, eu acho importante mencionar. A passeata contra a guitarra elétrica, inclusive, já que o Breno tá aí, a gente sempre zoa tem um vídeo do Lobão, que o Lobão, é muito famoso esse vídeo do Lobão zoando o Gil, porque o Gil participou da passeata contra a guitarra elétrica e 3, 4 meses depois ele estava no palco com os Mutantes e a guitarra elétrica. Então vamos deixar as coisas claras, né, aqui. O que acontece? A guitarra elétrica, ela era um símbolo. Ela era o símbolo da música imperialista norte-americana, que é o rock and roll. Tudo certo. Essa guitarra elétrica... Exato. Obviamente, o Geraldo Vandré, que fazia canção de protesto, que fazia o Requiem para Matar, que fazia Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, aquelas canções bravas, mesmo, disparada. Só música, porra, muito boa, mas é violão, é voz e violão, canção de protesto clássica, não tem guitarra. Então essa galera achava que o símbolo da guitarra era o símbolo do imperialismo norte-americano, então vai ser contra. Ao contrário dos tropicalistas. É aí que nasce o racismo, é um movimento estético. Portanto, o tropicalismo, inspirado no Oswald de Andrade, no Manifesto Antropofágico, no Chiclete com a Banana, mencionando o Breno mais uma vez. Qual é a ideia cerne do tropicalismo? Eu encho muito saco dos meus alunos com essa história, mas eu vou contar mais uma vez. Homenagem também ao meu Instagram, mas enfim, né? O tropicalismo, a ideia básica dele é: a gente vai comer a cultura estrangeira, vai deglutir ela, misturar com os gêneros absolutamente nacionais e produzir alguma coisa brasileira. Então, o grande lance do tropicalismo é fazer essa junção, essa fusão com os gêneros estrangeiros, sobretudo rock and roll norte-americano, juntar com o baião mais raiz possível, com os gêneros nordestinos, os gêneros dos rincões do nosso país, e produzir um gênero absolutamente brasileiro, a tropicália. Então, se eles tinham essa proposta estética, que quer juntar o imperialismo norte-americano com o Brasil e produzir alguma coisa nova, então os músicos da canção de protesto, da arte engajada, os nacionalistas de esquerda que estão vinculados a um projeto político do PCB e do PTB, eles aquela música mais açucarada, aquela música que era
digamos, para as massas, mas não para conscientizar as massas, que é a Jovem Guarda, o Roberto Carlos e tal. E assim, só para deixar claro, gente, a gente não faz nenhum tipo de juízo de valor, de que o Caetano é maravilhoso, o Roberto Carlos é ruim, os outros são ruins. Não. Cada estilo tem a sua finalidade, tem as suas particularidades. Cada estilo musical atinge as pessoas de uma determinada maneira, toca o seu coração. O lance é dizer quais eram os objetivos deles e em que contexto eles estavam inseridos, mas sem querer dizer que o Roberto Carlos é escroto, é ruim, e o Caetano e o Chico são bons, nada disso. Então, essa live é sem viés ideológico, não é, Pablo? Sem viés nenhum. Olha só, até porque é o que a gente comentava aqui antes de entrar na live, né? Tá me ouvindo bem ainda, que eu troquei aqui o fone? Tá um pouquinho mais baixo, mas tô ouvindo. Beleza, vou tentar aproximar aqui. É o que a gente falava antes de entrar aqui na live, que ambos vão se popularizar demais ao longo das décadas de 60 e 70, e muitas pessoas vão adorar ouvir o Robertão e depois vão dar play no Chico Buarque, né? Então, assim, você tem até uma certa divisão, até nos festivais aparece muito isso, né? As pessoas vaiavam alguns dos músicos pelo teor, né, da música, ou pela ausência de letras de protesto, ou por ter letras de protesto, dependendo de Voltou. Não sei onde parei, eu estava falando que no mesmo ano que o Chico tá vendendo 140 mil cópias do seu disco entre Rio e São Paulo, o Roberto Carlos está vendendo também 140 mil por todo o Brasil. Então, assim, esses caras eles vão ter um boom num momento parecido até. Isso mesmo. E aí, para complementar, Davi, essas músicas, elas estão, então, bombando, mas a gente vai viver a partir de 68 um processo de aumento da censura, né, aumento do autoritarismo, e isso vai se refletir na produção musical. Olha que engraçado. Em 71, o Chico Buarque ele vai vender as 140 mil cópias do disco Construção, do álbum Construção, né? 2 anos depois, ele produz um outro LP, Chico Canta, e esse LP vai ser um fracasso total, porque teve censura em cima de várias músicas, né? E o Chico não vai conseguir vender nem metade daquilo que ele tinha vendido 2 anos antes. Na prática, a censura ela começa a atingir músicas como Apesar de Você, né? Que foi uma composição do Chico Buarque em 1970, mas que só vai ser gravada em 78, 8 anos depois, devido à censura, né? Então, assim... Já no contexto de abertura, né? Exatamente. A grande questão é que os músicos da música engajada e até alguns do tropicalismo que vão também ficar transitando entre tropicalismo e música engajada vão sofrer com essa censura muito forte, né? Que ora era na música, ora era na vida dessas pessoas, né? E aí, daquelas histórias curiosas que a gente recebeu e que a gente separou para falar, eu vou contar a primeira, você conta a segunda. O Gilberto Gil, ele logo no início, após a implementação do AI-5, né, ele vai ser pego, vai ser interrogado, né, por uso de maconha. E aí o Gil vai preso, vai ser interrogado e vai ser acusado vai ser julgado como usuário, né, de maconha e vai ser levado para um manicômio, cara. O cara vai para um manicômio por uso de maconha, porque os militares falaram que não poderiam enquadrar ele num crime de venda, até porque não existia isso por parte do Gil, mas enquadraram ele como usuário e vão botar o cara no manicômio. E dentro do manicômio ele vai escrever uma música, né, relatando o cotidiano do que ele viveu lá. Então, assim, a censura não atingia somente a música, né? Ela, por muitas vezes, pegava esses caras para
interrogar e até mesmo prender ou exilar, né? No caso dos músicos. Quer dizer, né? Por nada, né? Só para perseguir o cara. Alguém tá perguntando aí, a marcha contra a guitarra elétrica foi em 67 ou início de 68, não tenho certeza. Isso. É claro que esse negócio da maconha é uma desculpa, né? Porque o Gil era tão perseguido pela ditadura quanto o Caetano e o Chico, eles eram baluartes, né? Então, só... O que queria era um argumento, né? E o Chico até hoje, o Gil tem uma fala tão tranquila tem o vídeo do interrogatório no YouTube, quem quiser assistir, procura lá. Ele tranquilo, ele olha só com uma cara tipo assim, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Sim, a música muito linda, Sandra. Eu percebi vendo esse vídeo, ele era meio vesgo, eu não tinha percebido. Eu vou só retomar um ponto para contar uma história que nem é daquelas que a gente tinha separado, mas eu acho que é boa. Então, o que acontece? O que a gente está falando aqui é que houve um aumento do mercado fonográfico. Isso aconteceu a partir do boom do milagre econômico brasileiro. Por quê? Porque o milagre econômico brasileiro ele teve uma série de questões de aumento do PIB, pedir empréstimos baratos no exterior, enfim, coisas de economia que a gente não vai tratar aqui. Mas o fato concreto é que ele estimulou o consumo. Então, existem diversos ciclos de consumo ao longo da história do Brasil, e o milagre brasileiro foi um desses. E o ciclo de consumo que vai além da linha branca. Então, as pessoas compravam fogão, geladeira, a classe média se expandiu, podia consumir mais, mas não ficava só restrito a isso. As pessoas vão consumir mais discos também. Então, assim, vai explodir o Roberto Carlos, vai explodir o Caetano, Gil, essa galera toda. Só que o período do milagre brasileiro é exatamente o período dos anos de chumbo, é onde a censura explode de forma gigantesca. Então, ao mesmo tempo que há um crescimento da indústria fonográfica, os artistas vão ser censurados, vão ser tolhidos na sua criatividade. Então, por exemplo, o Caetano Veloso, no livro famosíssimo dele, muito legal, leiam, porque é muito bom, chamado Verdade Tropical, ele explica que ele foi preso, ficou preso lá no batalhão da PE, na Tijuca. É bom da internet que a gente pode estar falando com as pessoas de qualquer lugar do mundo, né? Você que não conhece o Rio de Janeiro, lá na Tijuca, no batalhão da PE, Polícia do Exército, o Caetano ficou preso lá. Inclusive a música Terra, que eu estava escutando outro dia, quando o homem foi à Lua, ele ficou a virada de 68 para 69 na cadeia. Quando o homem foi à Lua, as primeiras imagens da Terra que foram tiradas da Lua, né? O cara fotografou a Terra da Lua, o Caetano viu de dentro da cadeia. Depois da cadeia ele foi exilado. E lá no exílio ele estava muito triste. O Roberto Carlos, como as pessoas estão falando mal do Roberto Carlos, falando que o Caetano Gil é melhor, eu vou contar essa história. O Roberto Carlos, quando o Caetano estava no exílio, o Roberto Carlos foi lá visitar ele em Londres e compôs aquela música Debaixo dos Caracóis de Seus Cabelos, que eu não vou cantar aqui, né, porque mas você reconhece. Quando ele tocou a música pro Caetano, o Caetano começou a chorar, de soluçar, assim, ficou muito emocionado. E ele percebeu que o Roberto Carlos estava triste, sabe? Não queria que o Caetano estivesse naquela situação. Mas o Roberto Carlos tocava pros milicos. Então uma coisa é a música dele, outra coisa é a atitude política dele, certo? Exatamente. É exatamente o que você já falou lá no início, mas que a gente tem que reforçar. Assim, não significa que a galera da Jovem Guarda está apoiando explicitamente. Não, a única questão é que eles não estão abrindo mão de tocar para esses caras e nos cenários musicais que eram financiados com dinheiro da ditadura. Eles não estão abrindo mão disso, enquanto a galera da música engajada, obviamente, está, né? Essa é a diferença, mas não significa que eles não estão sensíveis ao que está acontecendo ou que, de repente, eles mesmos não desejassem o fim do regime naquele momento, né? Só fazer uma pontinha aqui que o Silva perguntou. Silva, meu amigão, um abraço pro Silva. Ele perguntou do Simonal. Só fazer uma notinha do Simonal rapidamente. O que aconteceu? Em 1970, o Brasil ganha o tricampeonato mundial. E dentro da ideia do milagre econômico brasileiro, do Brasil crescendo 14% ao ano, a ditadura ela vai ter um elemento nesse período que ela não tinha antes. Se naquele início da década, naquele início da ditadura, 65, 66, 67, 68, todo mundo falava mal da ditadura, ali na década de 70, no início da década de 70, com a vitória da seleção brasileira, vai haver um crescimento do ufanismo, do ninguém segura esse país,
Enfim, e aí o Simonal ele vai entrar nessa. O Simonal, inclusive, ele vai junto com a seleção brasileira na excursão da Copa de 70. Ele vai virar um cantor de massa vinculado ao regime militar. É por isso que vai acontecer o ostracismo do Simonal, mas isso aí dá um longo papo para outra ocasião. Mas tá nesse, vou aproveitar teu gancho da resposta para contar uma outra história que é muito curiosa, né? O Chico é uma das referências, né, da música engajada, e até 68, até 70, o Chico ele vai produzir muito música de enfrentamento contra a ditadura, né? Depois vai seguir produzindo, mas ele vai começar a sofrer uma censura muito forte. O Chico ele fica no exílio entre janeiro de 69 e março de 1970, né? Ele conta que assim que o AI-5 é instaurado, e foi no final de 68, as pessoas ainda não sabiam muito bem como isso ia alterar o cotidiano delas, né? Ele ia nos bares e as pessoas contavam, não, fulano de tal foi preso, fulano de tal foi pego em casa, mas ninguém ainda sabia muito bem exatamente a proporção que isso tomaria. E aí, em janeiro, ele viaja para um pequeno tour pela Europa. Ele vai fazer um show na França e alguns outros lugares na Europa, só que a ideia era ele ficar 10 dias na Europa. E aí ele começa a receber carta do Caetano, do Gil, da galera falando assim, ó, não volta não, Chico, que a parada aqui apertou. Vai dar merda, só vai voltar. Vai dar ruim se tu voltar. E aí ele fica até março de 70. E aí, quando ele volta, ele vai sofrer muito com a censura. O Chico vai chegar a ser interrogado, vai ter que alterar algumas letras, algumas músicas vão ser censuradas, só vão ser gravadas depois. Mas em 1974, ele arruma um artifício espetacular para isso. E aí, Bia, não sei se você ainda está aí, mas é aquela brincadeira que eu falei... Sim, nossa audiência está lá em cima, Paulo. Nossa audiência está lá em cima. Quase 20 pessoas. Que isso, galera, um beijo. Vocês são demais. Estamos competindo com a live do Ciro, hein? Cara, eu aposto que a gente já barrou 11h20 e Ciro há muito tempo. Mas, em 74, Chico vai compor Jorge Maravilha e Acorda Amor, né? 2 músicas. Só que por que eu brinquei lá no status, no Stories, que foi do Chico, mas não foi do Chico? Porque o Chico, para burlar a censura, ele vai criar um pseudônimo. Julinho da Adelaide, o pseudônimo que Chico cria, e ele compõe essas 2 músicas com esse nome, para que elas passassem pela censura. Que uma coisa era o olhar do censor para o Chico Buarque, outra coisa era o olhar do censor para o Julinho da Adelaide. Quem é esse cara? Quem é esse camarada? Quem é esse camarada? As músicas vão bombar. E o Chico, ele escondeu essa história há alguns anos, até passar o período dos anos de chumbo. E aí depois ele vai dar uma entrevista como Julinho da Adelaide, e ele vai inventar uma história que o Julinho da Adelaide ganha a mãe, Adelaide, ganha pai, ganha irmãos, e vira um personagem que nasce e morre com a ditadura. Então é incrível, porque ele consegue burlar a censura com esse pseudônimo. E tem uma entrevista do Chico no YouTube, ele não fala tanto, né, sobre a ditadura depois, não tem tantas entrevistas dele, mas o cara fala assim, Chico, a ditadura para você te deixou muito mal? Aí ele, cara, os caras me sacanearam, mas eu sacaneei eles pra caramba também. E é verdade, cara, o Chico ele tem ironias na música. Jorge Maravilha, que fala do você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Algumas pessoas dizem... comentários pela Laura. Pô, nem tinha visto, perfeito. Muitas pessoas dizem que é em referência à filha do Geisel. Mas eu vi uma entrevista do Chico onde ele fala que, na verdade, numa noite que ele é pego em casa e levado para ser interrogado, ele é levado por 2 policiais, e esses policiais no elevador, quando estão levando ele, pedem um autógrafo para a filha dele, para a filha dos policiais. E aí ele cria essa composição, então na versão do Chico teria mais a ver com isso, né? Mas é incrível, né, cara? Porque são artifícios que esses artistas estão criando para conseguir seguir compondo músicas do seu desejo, né? Com certeza. Não, e o Chico é um arquiteto de canções, né? Só faz canção boa. E o lance é que o Chico ele é meio enigmático às vezes, né? Não dá para você descobrir tudo que ele está querendo dizer com as canções, que é o contrário do Caetano Veloso. O Caetano Veloso diz assim, todas as minhas canções são autobiográficas, então eu estou me revelando ali nas músicas. Né? Agora o Chico não, é um estilo de composição diferente, né?
você às vezes não consegue decifrar o que ele está querendo dizer, né? Porque ele usa muito da ironia o tempo todo. Tem duas músicas muito legais, Samba de Orly e Meu Caro Amigo. Meu Caro Amigo é sensacional, porque ele faz uma brincadeira com o cotidiano, como se ele estivesse enviando, trocando mensagens com um amigo, e aí ele fala assim, meu caro amigo, eu vou até telefonar, mas a tarifa anda sem graça. Meu caro amigo, eu queria lhe enviar, mas o correio andou arisco. Ou seja, ele está brincando com o aumento das tarifas de telefone, ele está brincando com a dificuldade, né, de fazer contato com quem está fora do Brasil, com os exilados, políticos. Então, assim, ele brinca não só diretamente com a ditadura, mas com o cotidiano social da época, né? Sim, com certeza, com uma habilidade fantástica. Quer dizer... Fala, Paulo. Aí, Botinelli, rapidinho, a gente tem a presença da França, cara, assistindo a gente. Então, a gente tá internacional oficialmente. Paulo, um beijo. Tamo voando. Então, o que acontece? Do mesmo jeito que o Chico Buarque é genial com as composições, o Caetano Veloso é genial com as composições, como a galera estava zoando o Roberto Carlos, vamos usar outro exemplo. Vamos usar o Jorge Benjor. Jorge Benjor, eu acho que aí ninguém vai questionar, porque todo mundo se amarra no Jorge Ben, tem uma batida diferentona, o jeito dele de cantar, o cara é muito bom. Mas o Jorge Ben, estava falando com o Paulo, em 2014, quer dizer, outro dia, 2014, né? O cara fez o jingle para a campanha do Pezão. Quer dizer, qualquer pessoa assim, minimamente letrada, sabe que você dá a moral pro Pezão, você vai se enrolar, né? O cara, ele é o filhotinho do Cabral. Mas enfim, quer dizer, politicamente, o Jorge Ben erra bastante. Mas, a música dele é do caralho. Então, é importante separar o artista, as composições, do que ele faz na vida prática, na vida política dele. Por exemplo, o Caetano Veloso a vida inteira ficou falando mal do comunismo, falando que as liberdades individuais foram subtraídas na União Soviética, que lá tinha um horror do comunismo. É a opinião dele. Isso não muda quem ele é como artista, né? E nesse exemplo aí, a gente pode trazer também a Elis Regina, né? A Elis Regina, ela nunca foi entusiasta da ditadura, longe disso, mas ela, no início da ditadura, inclusive nos anos de chumbo, ela toca em eventos militares, né? Ela participa desses shows, e ela começa a ser cobrada por isso, principalmente pela galera do movimento engajado, pelos cartunistas que faziam oposição da ditadura na época, né? E ela não era uma compositora nata, ela era uma intérprete, né? Mas ela vai depois, já no momento de retorno dos exilados, já na segunda metade da década de 70, interpretar uma música do Aldir Blanc, do João Bosco, o Bêbado e o Equilibrista, né? Caía a tarde feito um viaduto, e o bêbado trajando luto, que vai se tornar um dos hinos do retorno dos exilados. Então é uma pessoa que transita. Certamente, Paulo. Pra galera aí, a galera vai, já saíram 2, eu cantei, saíram 2. Não, mas a audiência tá boa. Rapidinho, só fazer uma interrupção. É porque a Angélica entrou aí, a Angélica tá em Portugal, né? A Laura também, então a gente tá com uma audiência internacional. Já tinha a Laura, né? A Angélica aí. A gente tem mais gente fora do Brasil do que dentro assistindo a gente, incrível. Mas é isso, então assim, não tem também um pote da galera contra e que vai só fazer música de protesto e um pote do contrário, o Chico, o Caetano, toda essa galera também vai produzir músicas que não estavam diretamente atreladas a uma crítica, né? O Pablo, eu não sei como é que tá o nosso tempo, mas eu olhei aqui no relógio, não sei, assim, acho que... eu acho que a gente deve ter uns 20 minutos, porque começou um pouquinho depois das 8. Não, então tá suave, então, né? Então, deixa eu falar mais um pouquinho da década de 60, já que estamos com esse tempo, porque o Silva, o meu amigo Silva, ele é anarcocapitalista, né? Então, ele sempre gosta de falar dessas coisas de dinheiro. Tem uma coisa importante da década de 60 que eu acho muito legal, assim, dessa contradição da música de protesto com o capitalismo, porque em determinado momento, quando a gente falou no início da live sobre os festivais, né? Então, os festivais da canção, teve em 66, 67, 68, eles eram muito populares.
E era um sistema meio The Voice, assim, de eliminatória, só que eram os cantores famosos, né? Então, começou a haver um engajamento popular muito grande e as pessoas queriam assistir os festivais da canção. Só que as canções que chegavam na final, ou as canções que ganhavam, era Disparada, do Geraldo Vandré, era, para não dizer que não foi... Ponteio do Lobo. Ponteio do Lobo. Então, o que era comercial e vendia disco, dava audiência na televisão, era a música crítica, a música socialmente engajada que falava mal da ditadura. Então você estava associando a vendagem, o mercado, o capitalismo com a crítica ao sistema vigente, né? Tem um relato, um show que a Globo queria organizar à época, né? E aí o pré-requisito de muitos para participarem é que o júri não fosse da emissora, né? E aí dá uma treta e o evento não rola, porque a Globo não queria. Ele fala, não, a gente quer aqui que vença. Ela botou a Nara Leão no júri, aí a Nara Leão queria fazer um protesto, queria que o júri do festival fizesse um manifesto contra a censura. A Globo assim. Exatamente. Aí a Globo falou, pô, não vai dar não, deixa pra próxima. Não rola, deixa pra depois, né? E aí, é isso, mas assim, os festivais, bom, em 67, quando o Chico entra com Roda Viva, tem uma mescla entre vaias e aplausos, então assim, fica bem dividido o público, mas aí começa principalmente o público feminino lá, não sei porquê, o Chico... Aí é um bonitão, né? É um bonitão, né? Aí começa a Chico, Chico, aí aquilo sobressai, né? E Roda Viva, pô, é um sucesso, depois todo mundo aplaudindo no final e não ganha, perde pra Ponteio do Edu Lobo. Coisas da vida. Não, mas Ponteio também é do caralho também, é música muito... Agora eu tivesse a viola pra cantar. É boa. É que eu sou suspeito pra falar do Chico, né? A gente tem lado, né, nessa live, cada um tem seu... a gente tem lá. Mas vamos lá, faz a transição aí para a década de 70, porque na década de 70 aparece uma galera nova, uma galera boa, né? Então, fazendo essa transição, aproveitando o gancho, continuando na história do capitalismo e falando mal da Globo. Vamos lá, falando mal da Globo? Não, vamos lá. A Globo é capitalista, mas é um capitalista muito inteligente. Presta atenção, gente, o que acontece? Nessa transição, a MPB vai se institucionalizar. E os artistas, eles querem fazer sucesso. E uma forma de fazer sucesso que vai explodir na década de 70, vai ser estrondosamente gigante na década de 80 e existe até hoje, é você ter a sua música tocando na novela das 8. Aí a Globo, muito inteligente, o que a Globo vai fazer? Fez a novela, tem a trilha sonora da novela. Aí a Globo vai criar uma gravadora chamada de Som Livre para fazer um disco com as músicas da novela e vender. Quer dizer, o capitalismo está ganhando em todas. Ela criou uma empresa que existe até hoje. A Som Livre divulga o Michel Teló. Outro dia, tá ligado quando o Michel Teló fez aquele sucessão lá no estrangeiro, com Ai Se Eu Te Pego? Depois eu fui descobrir que era da Som Livre. Tudo se explica. Ganhou versão em inglês. Bom, assim, então aí fizemos essa transição. O que acontece? Agora vão surgir diversos grupos novos. Todos eles, em alguma medida... Isso é uma hipótese, o Pablo pode discordar de mim, mas eu acho que é uma hipótese factível. Assim. Em alguma medida, os grupos que surgem são tributários da Tropicália. Por exemplo, Novos Baianos fazem uma mistura de samba com frevo, o Clube da Esquina faz uma mistura de rock and roll com os gêneros de Minas Gerais, o Raul Seixas faz uma mistura do rock com o baião, mas o Raul Seixas tem um ponto específico. Eu vou falar dele daqui a pouco. Enfim, surgem muitos artistas na década de 70 e todos eles de alguma maneira tributários da Tropicália. Daqui a pouco eu falo do Raul. Exatamente. Tem umas parcerias legais também, né, que acontecem na década de 70. Por exemplo, a Elis vai gravar com o Tom Jobim, né, uma mescla que para a época não era muito provável, né, já que a Elis ela ainda estava naquela fase de uma música pouco engajada, né, e o Tom já era mais um compositor que fugiu um pouco do estilo da Elis, né? A gente tem, por exemplo, em 72, aí um pouco antes, um show ao vivo do Chico e do Caetano, sensacional também. Eles gravam juntos. É relíquia esse, porque
Não é sempre que você vê Chico e Caetano juntos, né? E aí mostra essa mescla. Porque essa mescla ela não está aparecendo só nos novos, só nessa galera que está surgindo. A própria galera que já estava bombando no final da década de 60 vai seguir bombando, mesclando aspectos do tropicalismo e dessa música mais questionadora, essa música mais popular também. E aqueles que não transitam diferente nas suas próprias músicas vão fazer muitas parcerias com essa galera que está nascendo aí para o meio musical na década de 70, né? Com certeza. Aí, o meu celular está me avisando que eu já usei 2 GB dos meus dados, eu não sei quantos gigas mais eu tenho. Sem internet o mês todo. Então entra no Raul aí, então, pra galera. Que a história do Raul é muito boa. Essa parte aqui, vamos lá. Quem já trocou 2 dedinhos de prosa comigo sabe que eu sou um super fã do Raul. É uma Raulzete. Eu sou uma Raulzete total, assim, sei de cabo a rabo a vida dele, eu disse tudo. Então, vamos lá. Isso aqui é um momento importante. Nunca falei publicamente do Raul Seixas, né? Só dando aula que eu falo que ele é anarquista. Então, vamos lá. Muito importante. Muita calma nessa hora, enquanto eu ainda tenho dados. O que acontece? O Raul Seixas é diferente. Por quê? Porque quando ele surge, quando ele vem para o mundo, ele tinha uma ideia. Então, vamos lá. O Raul Seixas, ele era produtor musical. Ele produziu um monte de cantor, de estilo Jovem Guarda mesmo, ele fez música pro Gerry Adriani. Então, qual é a ideia do Raul Seixas? Primeiro, ele funde o rock and roll com o baião. Então, ele agradece a Tropicália, mas ele não se coloca como um filho da Tropicália. Porque ele é da mesma geração do Caetano, do Gil e do Chico. Ele nasceu em 45, é o ano da bomba. Então, ele é tão genial quanto os outros. Primeiro ponto, é esse. Segundo, a fusão de rock com baião que ele faz é diferente da fusão da Tropicália, porque a Tropicália é muito Sgt. Peppers, né, que é aquele disco dos Beatles de 67 que influenciou o mundo inteiro e que vai influenciar a Tropicália também, porque ela mistura o rock and roll dos Mutantes, o Caetano escutava Pink Floyd, é um outro tipo de rock and roll que é misturado, os gêneros brasileiros. O Raul não. O Raul Seixas, ele é fã do rock and roll anos 50, do Elvis Presley, do Jerry Lee Lewis. É outra vibe. Por quê? Porque a ideia do Raul Seixas era assim: eu não quero que a música seja apenas música pela música. Ela tem que ser um invólucro que vai carregar a minha mensagem. Porque assim era o rock and roll dos anos 50, o movimento comportamentista do pós-guerra, que expressava as ideias da sociedade norte-americana. Eu não sou nem um pouco simpático com a sociedade norte-americana, mas o Raul Seixas era. E o Raul Seixas também não é comunista, o Raul Seixas é anarquista. Então, quando o Raul Seixas estourar, quando ele for fazer sucesso, a ideia dele é misturar o rock and roll norte-americano com os gêneros brasileiros, mas essa proposta estética, ela é o invólucro que leva a mensagem dele. Qual é a mensagem dele? É a sociedade alternativa, é o anarquismo, é a contestação à ordem vigente total. Que é assim, a música... inclusive Sociedade Alternativa é a música mais famosa, mas tem uma outra que as pessoas não conhecem, escutem, Cidade de Cabeça para Baixo, é muito boa, que ele fala a mesma coisa, uma sociedade anarquista, onde o dinheiro não vale nada, por exemplo. E o Raul, a essência da Sociedade Alternativa era uma essência de vida dele, né? Tem uma entrevista legal dele no YouTube, que o cara pergunta até em relação ao exílio, né? Ele fica um tempo nos Estados Unidos, né? Fugido da ditadura, e aí os caras falam que a principal razão para terem mandado ele zarpar é que ele estava organizando exatamente essa sociedade alternativa com a galera como Paulo Coelho. Olha. Só os dois online. Paulo Coelho, Raul Seixas, ele fala que tinham advogados, que tinha uma galera intelectual em torno da construção dessa ideia de uma sociedade alternativa, né? E óbvio que isso é visto como um princípio ameaçador, né? Não queriam muito... Só para dar uma zoada aqui no meu amigo Silva, anarcocapitalista, o Raul Seixas não era anarcocapitalista, ele era anarquista. Por quê? Porque o mal do mundo é a propriedade privada para o anarquista. Onde anarcocapitalismo não existe, porque não existe capitalismo sem propriedade privada, porra. Quem legitima a propriedade privada é o Estado. Didático, perfeito, didático. Bom, então só para encerrar o Raul Seixas, então... Vai lá. O Raul Seixas, ele tinha essa ideia de passar a mensagem, ele era comprometido com essa ideia do anarquismo, então tem várias passagens, tem uma música dele
famosíssima não, mas muito linda, que em algum momento ele fala assim, navegador, ele está usando uma metáfora, uma figura de linguagem. Não, tu vai cantar, tu não vai só recitar, pelo amor de Deus. Vivendo sobre as leis que não criou. Quer dizer, vivendo sobre as leis que não criou. Você vive, para pensar, você aí que está do outro lado da telinha, você vive sobre as leis que você não criou. Porra, a potência dessa música para contestar a estrutura da vida. Uma outra, só para encerrar que o Raul Seixas. Falta cultura para cuspir na estrutura. Puta que pariu, né? Vou educar o povo para ele derrubar o sistema. Então o Raul Seixas é porradão demais, assim, bom pra caralho. E ele é da vibe pós-tropicalista. Um cara que segue a vibe mais canção de protesto na década de 70, por exemplo, é o Belchior. É outro estilo, mas tá todo mundo ali. Exatamente. Que canta o rapaz latino-americano, né? Sem dinheiro no bolso. E vive uma vibe do Geraldo Vandré, né? E que canta também como Nossos Pais, né? Que vai ficar famoso na voz da Elis Regina. Mas tô até aqui, ó, homenageando o Belchior. Queridíssimo. E é exatamente isso, cara. Então, é uma galera que bebe... Olha aí que a Laura me zoou, lembrou da Larissa? Olha só, tu vai lembrar dessa porra. Larissa Viana. Pô, beijos, Larissa. Sei que não está assistindo a gente, mas vamos fazer esse vídeo chegar em você. Que professora boa, né, cara? Pô, quem tinha que ver a nossa live era ao vivo, né, Paulo? Pô, vamos encaminhar para ele também. Então é isso mesmo, cara. É uma galera que herda um pouco do movimento tropicalista, mas que adapta. A gente conversando antes, você mencionou algo legal, né? Adapta com aspectos regionais, né, cara? E isso é muito interessante, porque aí você vê começando a pipocar nas músicas características das diversas regiões do Brasil, né? Essa diversidade cultural do país começa a aparecer na música dessa galera, até nos estilos, né, que eram feitas. Então é uma música até mais diversa, plural, e ao mesmo tempo, no caso do Raul, do Belchior, engajada, né? Bom, a gente deve ter, deixa eu ver aqui. Faz as contas aí. Então, agora eu tô perdido porque não começou 8 em ponto, né? Mas a gente deve ter uns 5 a 7 minutos. Eu queria... Não, são 8 horas agora, mas quando que a gente começou? Não sei também. Acho que a gente começou mais 7h05, mais ou menos, 7h07, por aí. Porra, então já tá no final, caralho. Já tá no final, pô. 8h05, 8h07 a gente vai ser cortado por essa empresa maravilhosa aí. Contra os monopólios estrangeiros das redes sociais, contra Instagram, YouTube, aqui é só nacionalismo. Eu devia ter ligado pro Zuckerberg antes, mas não liguei, então... Ele é safado. Vai ser cortado. Queria, pô, que a galera comentasse, botasse aí nos comentários qual é a música mais marcante. Tanto, né? Pô, vamos chamar o público. A música que mais marca você desse período, década de 60, 70, e por quê? E aí tem uma promessa que eu vou fazer para vocês. O Botinelli vai escolher uma dessas músicas para cantar no final, antes da live encerrar. O Botinelli, né? O Botinelli. E aí... Solta a sua voz e canta. Enquanto a galera vai selecionando ali, quero saber a sua, cara. Qual é a sua música marcante aí? Caraca, me pegou de surpresa, Pablo. Eu não estava preparado para essa pergunta. Eu não vou falar assim, Seixas, não, porque... Bate bola, jogo rápido. Pinga fogo, né? Não vou falar do Raul Seixas, não, porque vou colocar ele separado. Eu vou colocar um disco inteiro, que eu acho que é sensacional, que todo mundo deveria ouvir, que se chama o disco Transa, do Caetano Veloso, 1972. O disco é todo gravado de uma vez só, como se fosse ao vivo, né? O disco todo é muito foda, e tem uma música chamada Moda da Filosofia, que não é nem dele, mas é música de dor de corno, eu adoro. Então, essa é a minha predileta. Pô, irado. A minha, cara, eu ia falar uma música, mas aí você falou de um disco, eu vou aproveitar então o disco. E aí, pô, eu vou botar o Chico de novo na roda, porque, cara, a nível de composição, pra mim o cara é um dos maiores, porque ele consegue trazer... Eu acho que é a herança também do pai dele, né, cara? Sérgio Buarque de Holanda, com certeza, ajudou muito o Chico nisso, né? O disco, que é feito depois, na verdade, mas com várias músicas desse período, Chico Político, cara, reúne pra mim um acervo incrível, né? Tem lá, por exemplo, a música Angélica, que é uma homenagem que ele faz a... Aí, a Angélica tá online, aí, Angélica, pra tua música. Aí, que é uma música linda, né? Vamos fazer uma ponte aí com a história geral. Tem a música
Ai, meu Deus. Tá aqui, eu anotei aqui para não esquecer. Anota! Tanto Mar, cara, Tanto Mar, que ele fala da Revolução dos Cravos, cara. É linda a música, porque a música pede a revolução, né, feita em Portugal, que ela viesse. Ele fala da primavera, que a primavera chegue aqui. Então, assim, tem detalhes ali pra gente que é professor de história. Isso é material, assim, que extrapola, sabe? Eu sou muito fã desse disco em especial. Vamos ver se a galera escolheu aqui, ó. Pera aí. Como Nossos Pais é a favorita da Angélica. Botinelli, vamos lá, Como Nossos Pais. Não quero ele falar, meu grande amor. Não. Essa aí é muito difícil de cantar. Tem que ser uma fácil. Quero lhe contar como vivi e tudo que aconteceu comigo. Ó. Aí, essa barbação do Pablo. Pô, Como Nossos Pais... Eu tenho uma brincadeira com meu primo, ele não tá assistindo agora que ele tá trabalhando, mas ele vai assistir depois, então eu vou fazer uma referência aqui pra ele aqui. Beijo, Caio. Alô, primo do Pablo, um beijo, um abraço. A gente brinca que é a nossa música, cara, porque assim, Como Nossos Pais também é um hino, né? Que, com certeza. Porra, na voz da Elis Regina, então, é um espetáculo. Então, Angélica, também gosto bastante de Como Nossos Pais. Se eles sugerirem uma música que a gente não conhece, vai ser um pouco constrangedor, né? A gente tá ferrado, vai ser bastante. Não, mas eu não prometi cantar, não. Quem tem que cantar é você, vai ser constrangedor. Quem sabe faz ao vivo. Mas é isso, cara.